Pai Senhor, meu amigo, Pai Senhor, meu irmão, estamos aqui de volta para gravar mais uma mensagem muito importante. Ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. É uma das formas de saber quem é de Deus realmente, é quem escuta a palavra de Deus. Quero começar aqui já estimular você que já se inscreveu nesse canal, compartilhe as mensagens, dê o seu likezinho abençoado lá e também evangelize comigo. Eu e você somos seguidores de Cristo, tá? Apenas seguidor de Cristo. Seguimos a Cristo. Mas eu quero contar com você para evangelizar. Precisamos ganhar as almas para Jesus. Tem dois tipos de missões. A missão é local, né? E tem a missão transcultural. A missão local, chamada também de missão urbana, é muito fácil de fazer. Agora, a transcultural, ela é um pouco diferente, é mais difícil, né? É diferente e difícil porque ela atravessa as fronteiras, barreiras. Mas através desse canal aí, eu e você podemos fazer missão transcultural. O objetivo aqui é só ganhar as almas para o reino de Deus. O objetivo aqui é povoar o céu através da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Você deve lembrar do fato que aconteceu no Chile, no ano de 2010, quando 33 mineiros ficaram soterrados ali, ficaram um período de 69 dias. O mundo todo ficou apreensivo, o mundo todo ficou voltado. Mas um moço chamado Manuel Gonzalez foi o primeiro a conseguir contato com as pessoas e resgatar esses homens ali, através desse senhor chamado Manuel Gonzalez. Mas eu quero dizer para você que antes desse Manuel Gonzalez cometer esse grande feito, né, que todo mundo aplaudiu, se tornou até o filme mais tarde, um dia Jesus Cristo desceu do trono da sua glória e foi às partes mais baixas da terra e tirou, diz a Bíblia, o cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Né? Esse Jesus que eu quero falar nesse momento, trazer esta mensagem sobre esta pessoa de Jesus Cristo. Aqueles 33 mineiros ainda vão morrer um dia que nem eu e você. Mas se você entregar sua vida a Cristo, você pode morrer fisicamente, mas espiritualmente você terá uma eternidade com Cristo. O texto do momento em que Deus me deu era por volta de 4h40 da madrugada. Eu acordei com esta palavra, né? E eu estive lendo ainda há pouco esta palavra e eu quero compartilhar com você este texto sagrado. Ele é muito conhecido de todos os leitores da Bíblia, né? Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado irmão João. Pra ter uma ideia, eu já li só os Evangelhos, eu já li em torno de 50 vezes. E este livro de João é um dos livros que eu mais li, porque eu amo todos os Evangelhos, né? Toda a Bíblia eu amo, de Gênesis a Apocalipse. Mas tem aquele livro assim, parece que a gente se identifica mais com ele. E no Novo Testamento é o Evangelho de João, e no Antigo Testamento é o livro de Salmos, né? O livro de Salmos também eu já li em torno de 50 vezes, de tão gostoso que é. Quando eu me debruço em cima desse livro aqui, eu esqueço tudo, perco até a fome. Jesus disse um dia que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente esquece esse mundo. Eu vivo no mundo, como disse Paulo, eu vivo no mundo, mas não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Esse mundo aqui, estamos aqui apenas para pregar o Evangelho. Este mundo aqui, o único objetivo de estar aqui é nos preparar cada dia mais para a vida de Cristo e falar do amor de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Meu amigo, meu irmão que me acompanha, não te envolve com este mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Te envolve com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Lê a Bíblia, ora, consagra a tua vida, que você vai ver que é coisa muito gostosa, né? Por exemplo, você ficar algumas 12, 13 horas de jejum, o corpo físico não é legal, mas depois que você entrega esse jejum, você vê um efeito gostoso. Quanto foi importante ter feito aquele jejum. Ler a Bíblia, a gente vai lendo a Bíblia. Eu aconselho você a sempre ler a Bíblia em voz alta para você ouvir. Levanta de manhã, só tem que levantar 7 da manhã, levanta 10 para as 7 e começa a ler no Salmo, lá lê em voz alta, te ausenta assim, lê em voz alta. Você vai ler o primeiro salmo, o segundo salmo, o terceiro salmo, a tua voz vai embaçar, você não vai conseguir mais, e as lágrimas ao natural, ela vai descer dos teus olhos. Experimenta isso, vai essa experiência com Deus, aí que você vai ver o poder que tem este livro aqui, ó. Este livro, foi por isso que Jeremias disse, achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para o meu coração gozo e alegria. Meu Deus do céu, né? Coisa linda. Só não esqueça uma coisa. A alimentação, a nossa carne, o pão do dia a dia que a gente se alimenta é pela boca, né? Então você senta na mesa ali, pega os talheres e vai comer, alimentar pela boca. Mas a alma a gente alimenta pelo ouvido.
através da palavra de Deus. Por isso que é importante você ler e ouvir o que você está lendo, para poder alimentar bem a sua alma. O Jó diz, assim como a língua, ela prova o paladar, né? Os ouvidos provam as palavras. Então, nós alimentamos o nosso corpo pela boca, mas o nosso espírito, a nossa alma, alimentamos pelo nosso ouvido. Então, ao abrir a Bíblia, leia em voz alta para que você possa ouvir. Alguém vai ficar incomodado. Os demônios ficam incomodados. Eles não gostam que a gente lê a palavra de Deus em voz alta, mas nós temos que ler, para que o demônio saiba que ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus, e eles têm que bater em retirada da volta. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, né? Já foram 5 minutos e 40, muito rápido, né? A gente fala das coisas de Deus, começa a falar, o Espírito Santo vai abrindo a mente, vai falando pela boca da gente, e a gente vai se desmanchando na presença de Deus. Eu espero que essa mensagem ela traga um alento para a tua alma, né? Que você possa se desligar desse mundo, viver nesse mundo, mas não se envolver com esse mundo, não se envolver com o pecado, se envolva com as coisas de Deus. É coisa gloriosa. Vou ler aqui então, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Vou lendo alguns versículos e vou trazer nesse momento uma mensagem, um sermão. A teologia chama de sermão expositivo, né? Então eu vou lendo aqui e vou comentando. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4 e na sequência eu vou lendo até o meu tempo terminar. Diz assim então o primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui esse princípio que João fala, João diz, no princípio era o verbo. Esse princípio aqui, se a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse princípio que Moisés narra lá de Gênesis, chama-se um período chamado recriação, né? Porque Deus ele é eterno. Então, quando se refere ao princípio, está se referindo lá ao início da chamada recriação. Se você estudar a Bíblia mais aprofundado, você vai ver que existiu 2 Éden. Existiu o Éden mineral, o primeiro Éden foi o Éden chamado mineral. Se você for lá para o livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai ver o Éden mineral, onde o nosso inimigo número 1 vivia lá antes de se tornar Satanás, o diabo, antes de se tornar o diabo, que é hoje, né? Ele vivia lá, o Éden chamado Éden mineral, tá? Depois então nós temos o Éden vegetal, que é onde foi colocado Adão e Eva. Mas esse é um assunto para uma outra oportunidade. Só para você ver aqui que João diz que no princípio era o verbo. No princípio, o que é o verbo? Uma palavra. Se você for para o grego, a palavra verbo lá é descrita como logos. O logos quer dizer Deus a fonte das ideias. Então, algo muito interessante aqui, quando João fala, no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio, para nós, brasileiros, era uma palavra. Jesus é a palavra viva. É a palavra que transforma. É a palavra que regenera. Então, nós estamos vendo aqui. E diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Jesus Cristo, ele é pré-existente. Ou seja, antes de o mundo existir, Jesus já existia ao lado de Deus. Tá? Então, antes de Deus criar, existir o tempo, Deus já existia. Porque Deus é o Criador de tudo. Não teve começo e nunca terá fim. Amém? Estamos aqui na sequência, diz assim, versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava com Deus, tudo foi criado por Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma certa feita, alguém me fez uma pergunta e disse, mas a ciência está tentando provar que existe habitante em outros planetas. Eu deixei a pessoa falar e ele perguntou para mim o que eu achava. Meu amigo, eu não acho nada. Mas se for para a luz da Bíblia, se existe seres viventes em outros planetas, eu não vou discutir com você, mas a Bíblia fala sobre a Terra. Mas se existe pessoas em outros planetas, saiba que foi Deus que criou. Porque tudo que existe foi criado por Deus. Tá? Não existe um outro criador a não ser Deus. O diabo ele é apenas um imitador. Ele é um mentiroso, ele engana, mas o Criador só existe um, que é Deus. Tá? Nunca esqueça disso. Deus é o único Criador. É por isso que ele merece a minha e a tua adoração. Porque ele nos criou como a coroa da criação para adorá-lo na beleza da sua santidade. Não esqueça de adorar a Deus. Vamos agora para o versículo 4 que diz assim. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele em quem Jesus estava a vida.
Em Cristo está a vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando João fala aqui, nele estava a vida, está se falando da evangelização, da salvação, né? Está a vida em Cristo. Vamos ver mais adiante, mais detalhadamente aqui, para que você possa entender, tá? Então, nele estava a vida. Aonde Jesus chega, tem vida, né? A pessoa pode ser um morto fisicamente, espiritualmente, mas se Jesus está ali, chega a vida ali. Chega a vida porque Jesus, ele veio para nos trazer a vida e a vida com abundância. Aqui você observa que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Depois da vida entra a palavra luz, né? Você observa que no princípio da criação lá, em Gênesis ainda no capítulo 1, né, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse, haja luz, né? Por quê? Porque o mundo vivia em trevas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve então manhã do primeiro dia, né? Então você observa aqui, e nessa criação a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Agora João, que nós vamos falar aqui neste texto, nós vamos ver que existe dois João aqui. O primeiro João, que é o escritor deste livro, mas agora na sequência você observar que este João, depois de falar do verbo, que é Cristo, ele apresenta um outro João. Este João que veio realmente falar sobre esta luz, tá? Eu espero que você esteja entendendo esta mensagem. Então diz aqui, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Versículo 5 diz assim, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui João, o escritor desse livro, o mesmo João, escritor das 3 cartas, o mesmo João, escritor do Apocalipse, está escrevendo aqui. Agora, quando ele fala assim, e disse, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, agora a pessoa do João, o escritor, ele começa a falar de um outro personagem que nós vamos entender mais adiante. Esse personagem chama-se João Batista, que era o outro João, filho de Isabel, juntamente com Zacarias. Então esse João, ele era meio primo, humanamente falando, de Jesus, né? Porque Maria, ela era prima de Isabel, certo? Então a gente observa aqui neste texto que diz que não era ele a luz. Quem não era a luz era João, mas ele veio para que testificasse da luz, né? O João foi uma das maiores testemunhas da pessoa de Jesus Cristo, né? Então aqui, ó, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O versículo adiante diz assim, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aqui João, o escritor, está dizendo que ele estava a verdadeira luz, que era quem? Jesus Cristo, né? A verdadeira luz, Jesus Cristo. O próprio Jesus se identificou no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Por que eu, um servo de Deus, uma serva de Deus, um crente, quando morre, não precisa acender vela? Porque nós já estamos na luz, habitamos na luz. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 16, né? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Jesus agora olha para Pedro, para Tiago, para João e diz, olha, vós sois a luz do mundo. Você, meu amigo, que já entregou a sua vida, você é a luz do mundo. Eu que entreguei a minha vida a Cristo, também sou a luz do mundo. Porque quando as pessoas olham para nós e vê qualquer coisa, às vezes a vida dele é muito mais errada que a nossa, mas quando ele vê um erro em nós, ele imediatamente acusa, porque nós somos luz. A Bíblia diz que quando a verdadeira luz chega, as trevas, elas vão se dissipando. Então, automaticamente, quando chega um servo de Deus, uma serva de Deus, está a luz, que é Jesus, na vida desta pessoa, e esta pessoa brilha, essa pessoa resplandece. Então, quando ele fala qualquer coisa que desagrada alguém lá, que muitas vezes só fala bobagem, ele pega, discrimina você, ele xinga você, mas tu não é da igreja, tu não é dos evangélicos, tu não é dos aleluia, né? Porque você é luz. Eu sou luz e você é luz. Então o diabo, ele vai sempre se levantar contra mim e contra você. Nós vamos seguir esta mensagem. Eu ia pregar apenas uma mensagem, mas o tempo vai passando rapidinho e eu vou encerrar esta mensagem e vou fazer a continuação desta mensagem com o tema Cristo, o Verbo Divino. Que Deus em Cristo nos abençoe. E assim que você ouvir esta mensagem, assista a segunda, porque Deus vai falar ainda mais forte com você sobre esta luz. Amém.